Cobra Kai é uma série muito, muito melhor, talvez, do que você tenha percebido, e com certeza muito mais elaborada, muito mais sofisticada do que essa crítica de YouTube que está aí só falando de culto à nostalgia. Esse culto à nostalgia, sinceramente, já me deu no saco, porque é papo de crianças mal crescidas, gente que tem uma resistência enorme em ser adulto. E que, acima de tudo, quando fica com esse tipo de papinho, não consegue, inclusive, olhar de volta para as obras da sua infância e dar um novo olhar para elas, porque é preciso olhar de volta para aquilo que a gente viu quando era criança e notar que tem novas camadas de significado. Essas obras elas cresceram também, assim como nós deveríamos ter crescido. Outro ponto que também não vou falar aqui, porque eu acho que é uma leitura um tanto pobre, rasa, é quem é o mocinho que é um vilão na série Cobra Kai. Porque, é o Daniel LaRusso, é o Johnny Lawrence. Isso é um papinho tão moralista, tão bobo, parece catálogo de brinquedo. É o He-Man ou o Esqueleto, o vilão. Aí tem que vir avisado pra ti que o He-Man é o herói e o Esqueleto é o vilão. Então, assim, não vou entrar nessa seara aí. O que eu acho que a gente tem que pensar que faz com que Cobra Kai seja uma série realmente muito interessante, talvez uma das maiores alegorias que a gente tem hoje para explicar a política contemporânea, é como Cobra Kai serve como metáfora da ascensão da extrema-direita na política e também sobre essa inoperância da esquerda, do progressismo. Em outras palavras, como Cobra Kai explica por que o progressismo hoje é bunda mole. Tá? Primeiro, para contextualizar, né? Cobra Kai é uma série agora de 2018, é uma série de 2018, saiu no YouTube Premium. Eu vi quando saiu no YouTube, a primeira e a segunda temporada de 2019, e chegou agora na Netflix, agora que a galera está conhecendo, porque a Netflix virou a Globo do serviço de streaming, né? Precisa sair na Netflix para vocês conhecerem. E eu só fui ver a segunda temporada agora pela Netflix. Bom, aí tá gerando bastante burburinho, bastante discussão sobre ela e merece mesmo, porque é uma boa série. Mas para entender Cobra Kai, precisa voltar para o Karate Kid, o filme, né, de 84. O Karate Kid não é um filme qualquer. Ele mistura fórmulas muito consagradas, né? É um filme que mistura artes marciais com drama e comédia adolescente. Mas traz consigo dois elementos interessantes. Um é conflito de classe. Né? O Daniel LaRusso é um menino pobre, tendo que aguentar e superar o bullying de meninos ricos ali liderados pelo Johnny Lawrence. E tem também um discurso anti-beligerante muito forte, porque, olha só, galera, lembrem que a disputa entre o Cobra Kai e o Sr. Miyagi se dá porque o Cobra Kai liderado pelo John Kreese o John Kreese é um veterano do Vietnã e é um cara que é um cara que venera o militarismo, né? Tem um quadro na parede de quando ele estava lá no Vietnã, né? O tempo todo é um papo de como a guerra dignifica, como a guerra me torna macho, né? E pá e tal. Então a guerra produz grandes homens duros, homens fortes e tal. Já o Sr. Miyagi ele vai no caminho oposto, até porque a história dele, gente, é muito. O troço ali não é suave, não. Ele perdeu a mulher e o filho recém-nascido enquanto ele estava lutando pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele, descendente de japoneses, né, ele japonês, na verdade, estava lutando pelos americanos contra os japoneses. E, ao mesmo tempo, a esposa e o filho morreram num campo de concentração nos Estados Unidos. Porque assim, ó, galera. Não foi só a Alemanha, isso é um dado histórico muito interessante e pouco conhecido. Não foi só a Alemanha que tinha campos de concentração para judeu. E, aliás, campos de concentração também não era só para judeu, não. Tinha cigano, tinha homossexual, tinha mais gente lá. E nos Estados Unidos tinha campos de concentração para japonês. Existiram esses campos de concentração, que eram de condições também muito precárias. Né? Não chegavam a ser os campos de extermínio nazistas, de fato, não era aquela coisa também tão over, mas está longe também de ser um hotel 5 estrelas, está bem longe disso. E campo de concentração já é um troço horrível, não dá pra gente ficar assim, minimizando um troço desse. E o Sr. Messi se sente traído, ganhou uma medalha de honra, mas aquela medalha de honra que ele ganhou não é assim de, ai meu Deus, como é bom ser americano, como é bom, como os americanos mesmo. Não, aquela medalha de honra também é uma medalha em memória à traição. Daí que a defesa que ele fala tanto não é uma defesa num sentido de eu devo ter armas,
Eu devo ter mísseis nucleares caso uma nação me invada. Não, a defesa para ele é como um valor à vida. É preciso valorizar a vida. Essa é a defesa, defender a vida acima de tudo. É isso que o Sr. Miyagi defende. Por isso que é um discurso muito diferente do Cobra Kai. Bom, a gente chega então na série Cobra Kai, né? Que se passa 34 anos depois. O protagonista é o Johnny Lawrence. É ele que é o protagonista da história. E quem é o Johnny Lawrence? Ele é um pobretão, um fracassado, um pai negligente e é um cara muito preconceituoso. E que por força das circunstâncias acaba ensinando a losers, né, figuras minoritárias, figuras à margem de um sistema, do sucesso, do modo de vida americano, a como se defender. Né? Ele acaba aproximando de si o menino equatoriano, a menina negra que é gorda, o nerd que tem uma peculiaridade no rosto e tal. E é muito doido que no outro extremo a gente tem o Daniel LaRusso, né? Aquele que era um mocinho e que virou um burguês, virou um carinha que venceu na vida, ficou rico e que é cercado daquela mesma elite que quando ele era novinho desdenhava dele. Né? E aí isso explica por que o Johnny Lawrence, que é um sensei que é machista, que é homofóbico, consegue ser mais acolhedor do que qualquer palestra chata sobre bullying que essas crianças podem ter na escola. Porque gentileza, qualquer gentileza, não ajuda jovens que são, no caso ali no caso dos alunos dele, na maioria pobres. Não ajuda, gentileza não dá força nenhuma. O que ajuda eles é a força do número. E é a força bruta. Né? Aí que a gente percebe como que a extrema-direita hoje, né, fazendo uma relação com o que está acontecendo no mundo, a gente começa a entender por que a extrema-direita conseguiu ascender e por que é ela, e é isso que é uma coisa que o progressismo tem muita dificuldade de assumir, de reconhecer, de falar aos quatro ventos, por que a extrema-direita consegue falar mais diretamente com os oprimidos? Porque ela empodera os oprimidos. É ela quem está conseguindo empoderar os oprimidos muito mais do que os progressistas fazem. E ela faz isso por quê? Porque os acolhe e os torna vencedor. É isso que o Cobra Kai mostra. O fascismo faz isso a partir da força da união. Por quê? Porque ele faz isso através de uma violência metodológica. As palavras do sensei, elas não são apreendidas substancialmente. Né? Ou seja, o que ele fala de maneira extremamente preconceituosa, os alunos não se atêm tanto no que ele diz. Por exemplo, quando ele fala para as meninas, não seja mulherzinha. Elas não estão tão preocupadas no conteúdo, se aquilo é politicamente incorreto e tal. Elas veem essa violência como método. Friso isso, método. Né? Violência metodológica. E aí isso explica por que um negro vai apoiar, vai se sentir acolhido por um racista, por que um gay vai se sentir acolhido por um homofóbico, por que uma mulher vai se sentir acolhida por um machista. O retorno quando a gente vê o retorno do Cobra Kai com seus gritos de guerra, seus gestos uniformizados, suas caras feias, suas cores pretas, é ali que a gente vê claramente, quando eles entram no tatame, ali no finalzinho da primeira temporada, a gente vê claramente uma alegoria do retorno do fascismo. Né, pensa que fascismo, etimologicamente, já que a gente está falando essa palavra tanto por aí, ela está se esvaziando, né, etimologicamente faixas, que são várias são feixes de várias juntas, né, então força da união, que não podem ser quebradas, né? A gente percebe claramente ali, pela reação da plateia, com câmeras gritando, urrando, tirando foto e tal, que o fascismo fascina. O fascismo ele também tem essa dimensão, ele ganha essa dimensão contemporânea de espetáculo. Isso acontece também na feira, né, na segunda temporada, quando eles aparecem e fazem uma performance pública. Então, essa violência metodológica aqui que eu estou insistindo, que eu acho que é isso que explica o sucesso do Cobra Kai, o porquê que o Cobra Kai se torna, em quase 2020, atual, é justamente aquilo que os progressistas, os mocinhos da história, o que o Daniel LaRusso não conseguem entender. Né? E aí eles não... E para eles é muito difícil, só que é só olhar para eles que a gente entende por que surge isso, né?
Porque eles acabaram se tornando burguesinhos, pró-establishment, são policiais das boas maneiras. Ah, não use essa palavra, não diga isso, agora não fale mais aquilo, cuidado com aquilo, cuidado com aquele outro. E são cheios de boas intenções, mas ainda assim guardam aquele ar de superioridade, um tanto aristocrático, do tipo, olha só, eu venci, você talvez possa vencer um dia e tal. Enquanto que o Johnny Lawrence, não, ele é um pé rapado, fudido, como todos os alunos dele. Então, eles se sentem muito mais próximos de um cara bronco e que pode falar coisas horríveis, mas que é gente como eles, do que uma figura de sucesso como Daniel LaRusso, né? Só que desse jeito que eu tô falando, parece que a série coloca assim de um jeito que, bom, o fascismo venceu, viva o fascismo e tal. Não, a luta não, a briga não tá perdida. É sobre isso a série, né? Essa briga não tá perdida. E quem é o fiel da balança é justamente o Johnny Lawrence. É sobre ele que a série é, né? Porque quando ele traz o Cobra Kai de volta, ele faz porque o progressismo não representa ele. Isso é evidente, né? E existe, só que existe tanto no desejo. O desejo fascista é o mesmo desejo revolucionário. É desejo por mudança, né? E ocorre que, com o retorno dessa estrutura fascista, essa mesma estrutura acaba devorando ele. É isso que a gente vai acompanhando muito na segunda temporada, né? Isso começa quando o John Kreese retorna, e ele vai aos poucos tomando conta da academia do Cobra Kai, deixando cada vez a academia mais beligerante, levando as disputas para fora da escola, falando muito de uma guerra que está por vir, que é preciso fazer que surja um novo modelo de jovens, que os jovens que tem hoje, quando alguém aparece lá com uma camisa de Futurist Female, isso é horrível, então os jovens precisam ser jovens de outra estirpe, ou seja, aí surge o fascistão mesmo, assim, né? O fascismo toma forma de verdade. E o Johnny Lawrence vai cair na real que não tem como tu trazer o fascismo, as boas intenções do fascismo, porque, aliás, porque todo regime, por mais horrível que seja, ele surge de boas intenções, não tem como trazer isso de volta sem trazer, sem acabar construindo todo o edifício teórico e prático do que o fascismo é. Né? E isso aparece muito na cena quando, na segunda temporada, ele reencontra os velhos companheiros de academia. E os caras olham pra ele com preocupação, do tipo, pô, tu trouxe o Cobra Kai de volta? Tu é maluco, cara? Porque trazer o Cobra Kai de volta não é trazer só uma academia, é trazer tudo aquilo. Todo aquele modelo de pensamento, todo aquele conjunto de práticas. Ou seja, percebo, toda hora a série tá fazendo alegorias. Ela toda hora tá dizendo assim, cara, tu trouxe o fascismo de volta, bicho. Por mais que tu esteja trazendo ela para ser só uma academia de treinamento, de karatê e tal, não, bicho, tu tá trazendo o fascismo de novo. Por isso é muito emblemática a cena final, quando o Johnny Lawrence chega no Cobra Kai, e lá na salinha dos fundos, ele escuta os gritos de guerra, que é uma salinha que está pintada de verde militar, e é o John Kreese treinando os alunos dele. E aí ele é expulso, né? Aquela cena é muito forte, porque aquele regime que ele foi entusiasta, que o acolheu, agora o devorou e o cuspiu. Né? Naquele momento a gente vê que o destino do Cobra Kai se cumpriu, ele se tornou uma milícia fascista. O que provavelmente pode acontecer a partir disso é que o Johnny vai ser o cara que vai conseguir chegar, não o LaRusso, mas o Johnny, aos ensinamentos do Sr. Miyagi. O LaRusso, assim como o Johnny, está muito carregado de ressentimento, os dois vão ter que resolver isso, mas o LaRusso tem um gap aí, tem uma distinção de classe que ele não consegue superar mais, é muito difícil para ele se acostumou com o modo de pensar, o modo de viver, a vida tomou um caminho e para ele é muito difícil voltar atrás. Já o Johnny é um cara despedaçado, como o LaRusso era um menino despedaçado quase 35 anos atrás. Então talvez seja pelo Johnny que os ensinamentos do Sr. Miyagi possam ser finalmente alcançados, e talvez seja o próprio Johnny, aí que está a ironia, e talvez esse seja o caminho interessante da série, que seja o cara que possa voltar a trazer para o LaRusso os ensinamentos do Sr. Miyagi. É isso, gente, essa é a minha leitura, minha interpretação da série. Claro que dava para falar muito mais coisa, mas convido vocês também a pensar sobre isso e dizer aí o que vocês acharam, tá bom? Segue a gente aqui, segue lá no Instagram, @sarjeta, valeu!